Todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a esta quinta mesa do nosso ciclo de conferências Configurações da Vitimização. Antes de começar nossa mesa número 5, Vulnerabilidades Sociais e Acesso à Justiça no Campo do Gênero no Brasil, parte 1, nos acompañan hoy Matilde Quiroga Castellano, doctora de la Universidad, en Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina y recientemente postdoctoranda de la Universidad de Laval. Y nos acompaña también Yadi Martins, nossa bolsista de mestrado ainda, né? Em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer tê-las aqui conosco. Vamos dar a palavra, então, a Jade Martins, nossa bolsista de mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Jade. A palavra é sua. Você quer passar a diapositiva ou quer que eu passe? Se puder passar, tá ótimo, porque aí eu consigo ir acompanhando, porque senão eu não consigo ver ninguém. Beleza. Então, vou colocar aqui. Aí dá para ver? Tá Beleza. perfeito. E aí eu queria começar falando, né, como é que estão relacionadas as pesquisas, né, e como é que é legal poder ouvir também e discutir justamente nesse contexto de judicialização, de vitimização, enfim, acho que os textos vão ser complementares nesse sentido também. Mas, começando aí, né, a apresentação, a nossa ideia foi analisar, né, algumas repercussões da pandemia nos processos de judicialização na cidade do Rio de Janeiro. E para isso a gente realizou um estudo de 5 casos do juizado de violência doméstica familiar contra a mulher da capital do Rio de Janeiro entre 2020 e 2021. A gente pegou processos de mais de um juizado e dentro de um contexto em que a gente está inserido, mas que eu vou descrever um pouco mais à frente. Então, a nossa ideia foi examinar durante esse primeiro ano aí de pandemia, esse primeiro ano completo, né, casos voltados à população em situação de rua que chegaram ao Poder Judiciário para compreender como e se houveram alterações das dinâmicas processuais mesmo que sejam possíveis de serem associadas à crise sanitária ocasionada pela Covid-19. E aí, de forma a alcançar esse nosso objetivo, a gente partiu de diários de campo que foram realizados no período, eh, e efetuamos uma seleção de ocorrências que tocavam na temática, né, do montante total de processos que chegavam ao juizado nesse intervalo de tempo exposto. E a partir dessa análise detalhada dos casos, a gente selecionou alguns elementos aí de destaque que poderiam acrescentar à pesquisa e à discussão sobre o tema. Então, diante dessa conjuntura, é importante destacar que a orientação do nosso trabalho é de natureza qualitativa e se deu mediante análise comentada e crítica de material bibliográfico e de jurisprudências desse período em exame para a realização dos estudos de caso. A gente partiu de uma pesquisa participante, um processo cartográfico, né, focado em uma prática ética, estética e política enquanto proposta de atuação. Então, a gente foi a campo para apreciar esses textos que vão aí compor o centro, né, das problemáticas envolvidas na nossa proposta. E aí a gente tentou conectar também as nossas abordagens com a criminologia crítica, interseccionalidade, enfim, coisas que vão ser descritas um pouquinho mais à frente. E, enfim, essa produção teve como principal motivação a minha própria experiência de campo, enquanto eu ainda era estagiária do projeto da professora Hebe, né, Violência no âmbito das violências familiares. E eu comecei a participar do projeto no início de 2019, permaneci desde então, durante todo o período pandêmico e depois também, né? E aí foi em meio às minhas, né, a esse retorno às minhas atividades presenciais que tiveram alguns episódios que foram me chamando a atenção em campo, em específico um caso em que entre pessoas em situação de rua, em que o acusado ele permaneceu ali pelo menos 6 meses em regime fechado, em uma situação de prisão em flagrante, que é o que em geral ocorre em caso de pessoa em situação de rua.
e o enquadramento foi por ameaça e lesão corporal leve. E me chamou a atenção, né, justamente por conta desse período mais longo e também considerando que, de acordo com essas pretensões punitivas, né, os artigos específicos do Código Penal, em geral, não levam à pena prisão, né, mas como é em flagrante, em geral, esse flagrante ele é convertido em preventiva, né, essa pessoa acabou ficando presa o tempo todo. E aí, enfim, né, a gente teve uma entrevista, e aí, enfim, começaram a surgir várias coisas para mim, né, e que me chamaram a atenção, né? Durante a própria experiência, eu comecei a levantar questionamentos como, né, o que que seria de fato ser uma pessoa, né, o que seria de fato, né, uma pessoa em situação de rua que tornava, né, ali diverso o que estava acontecendo com ela frente a outras situações que eu já tinha me defrontado ali dentro do juizado, né? O imperativo de isolamento social, a população de situação de rua, nesse caso, permaneceria mais exposta, então, por conta desse imperativo, haveria um perfil de pessoas que estavam sendo encarceradas nesse momento, enfim, eu comecei a me questionar várias coisas relacionadas ao tema, e isso acabou se tornando a principal motivação, assim, para o desenvolvimento dessa pesquisa de agora, né? E aí, enfim, ainda cabe destacar um pouquinho sobre o campo, né, e as atividades em geral, a gente compartilhava ali, né, as atividades do dia a dia, a gente tinha um acesso que dependendo, né, ficou transformado por conta do período pandêmico, acho que também cabe destacar aí essas particularidades. Então, antes da pandemia, a gente tinha uma frequência ali de 2 vezes por semana indo ao juizado, mais um dia de supervisão. Aí, com a pandemia, a gente começou a acompanhar atividades que eram online, mas também o acesso ficava um pouco mais complexo, porque a nossa entrada pela equipe técnica, né? Ela era feita a partir de processos voluntários, e aí voluntários nesse sentido que não estavam vinculados necessariamente ao juizado. Então, nesse momento da pandemia, em que tinham as atividades que eram inicialmente online, ficava ainda mais complexa a nossa vinculação, enfim, tinham várias questões internas também em torno disso, mas independente da modalidade, do contexto em que a gente estava, fato é que a gente tinha nossa supervisão e tinham esses encontros que antes presenciais, depois passaram a ser online, mediados aí pelas possibilidades, e depois foram retornando a essas atividades presenciais aos poucos, mas também diferentes. Não voltou ao mesmo contexto de antes. E aí eu vou falar um pouquinho mais disso também, né? É, Mas ainda, né, destacando um pouco sobre a equipe técnica e sobre a importância, né, desse lugar que a gente estava também, eu gostaria de falar um pouquinho, né, que foi fundamental, né, a nossa entrada com a equipe técnica, era direto com a equipe técnica, enfim, né, a gente teve a autorização dos juízos, assim, mas a equipe técnica que acolhia a gente, que conseguia levar a gente para as experiências, enfim, foi parte fundamental aí da nossa formação nesse sentido. E a equipe técnica, né, ela só pode surgir em um contexto de Lei Maria da Penha também, num contexto de juizados, né, em que a gente pode pensar em equipes multidisciplinares na potência disso também, né, e aí só destacar, né, um pouquinho disso. E, enfim, né, também destacar que, apesar desses amplos, né, desses múltiplos papéis da equipe técnica, né, não é o papel desses profissionais a tomada de decisão, né? E ainda assim a gente vê os juízos em geral pedindo uma posição que, em geral, demanda ali um sim ou não. É isso ou não é? É, Aconteceu ou não aconteceu? Que, em geral, também não é o papel do psicólogo e do assistente social que está em campo. Né? Eles vão ali fazer uma narrativa dos fatos, eles não estão ali para dizer o que que aconteceu ou não. E, enfim, e aí fica essa questão aí também que eu gostaria de ressaltar, mas de qualquer forma, né, esses momentos em que a equipe técnica propiciava momentos para a gente de interação direta,
com as partes, né? A gente chegava a acesso também às audiências, mas era mais limitado, né? Tanto pela quantidade de gente na sala, quanto pelas dimensões, né, do que estava acontecendo ali no dia, pela própria dinamicidade mesmo do campo, né? E aí, nos nossos diários de campo, né, a gente podia falar um pouco, né, enfim, eram usadas todas as dinâmicas da instituição, a ideia era a gente passar tanto pela sala da equipe técnica e pensar um pouco ali sobre aquelas dinâmicas, como também pensar em um contexto mais amplo, as coisas que a gente podia participar, a gente também podia participar de grupos reflexivos, a gente também podia acompanhar os estudos, as próprias audiências, era tudo uma questão ali de conversar também, ver as dinâmicas, mas nem sempre as coisas batem. Então, assim, nem sempre a audiência que você vai assistir vai ter a ver com o estudo de caso que você estava fazendo. Então, dos casos em que eu acabei selecionando, eu acompanhei muitos estudos, mas não necessariamente fui à audiência, enfim, fui participando em partes e a gente foi compondo esse cenário com as experiências dos outros participantes também, enfim, para conseguir pensar um pouco mais sobre esse contexto. Hum, E aí, né, buscando, né, pensando aqui em um recorte, voltados para as dimensões, né, do que a gente está se propondo aqui hoje, eu vou me restringir a analisar algumas categorias formaram uma base aí do nosso estudo, relacionando elas entre si, e trazendo conexões com a própria Lei Maria da Penha e as populações em foco na nossa pesquisa. E aí, enfim, indo para o primeiro ponto. Nesses casos em que eu pude analisar, sempre houve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Então, assim, não é uma obrigatoriedade uma coisa se tornar outra, mas nesses casos foi o que aconteceu. E, enfim, as justificativas iam desde a questão da pandemia, até, né, a compreensão de que as medidas protetivas seriam insuficientes tanto pela vulnerabilidade da mulher quanto pela periculosidade do homem. E aí, mesmo depois desses meses, né, encarcerados que tinham uma média aí de pelo menos 3, mesmo dentro do contexto da pandemia, houve um encaminhamento dos acusados para entregarem pelo menos o grupo reflexivo de referência. Vêm outras medidas sempre junto, mas em geral também um encaminhamento para os grupos reflexivos. Então, a gente tem ali dois momentos de cumprimento de pena, pelo menos, um momento da prisão, que é convertido em prisão preventiva, e um momento posterior, né, que é o dos grupos reflexivos e das outras medidas cautelares que, em geral, vêm junto. Aí, nesses contextos, inclusive, de condenação, a gente, né, eu tendi a observar, pelo menos nesses casos em que a gente se focou, muitas vezes o Ministério Público se posicionando a favor da própria, mulher entrar com algum outro processo. Um exemplo, né, quando elas traziam em depoimento que elas foram chamadas por palavras de baixo calão. Então, eles indicavam que procurassem entrar com outro processo, é, enfim, situações nesse sentido também iam aparecendo, né, complementando aí o que poderia ser uma futura, um outro momento de punição também, mas fato é que tinham pelo menos esses dois. Também um outro ponto que a gente queria chama atenção e levantar é que as situações analisadas, em geral, os policiais não estavam presentes quando os incidentes aconteciam. Eles, em geral, eram ou chamados por uma das partes ou por alguém que estava no entorno, e aí eles conseguiam, né, aferir ali o estado das coisas que se encontravam, mas muitas vezes eles eram as únicas testemunhas nas audiências. Então, também tinha essa questão, enfim, por diversos contextos que a gente pode começar a supor, mas fato é que, em geral, eles é que eram trazidos como testemunhas. Em todos os casos que a gente estudou também, ah, foram envolvendo a integridade física das ofendidas, podendo incluir ou não mais tipos penais. E aí, estou destacando por quê, né? Porque por conta da própria dinâmica dos juizados, a gente tem um enfoque aí em casos de menor potencial ofensivo.
Além disso, por sempre haver um flagrante, a polícia também sempre compareceu aos locais, né? E todos eles eram localizados ali na zona sul do Rio de Janeiro, justificado tanto pelo alcance dos juizados que foram, né, analisados, então não é um dado que fala necessariamente sobre uma maior incidência na região, mas sim sobre, especificamente, esses casos serem analisados pelos juizados em que a gente fazia parte. Também os casos partiram todos de relações heteronormativas, e aí a gente tem um ponto de atenção tanto para possíveis processos de invisibilização dessas dinâmicas queer, ou mesmo para esses funcionamentos característicos quanto a uma abordagem de pessoas em situação de rua, enfim, abre para a gente pensar outras coisas, mas a gente tem esse dado que todas as relações eram heteronormativas. Também a gente pode perceber que as informações trazidas a partir dos inquéritos analisados não costumavam incluir dados básicos, como raça. A gente, em todos os casos, obteve essas informações, mas mais por meio, e em geral por meio das fichas criminais presentes dentro do processo, no caso dos homens, por meio das informações apresentadas pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no caso das mulheres. E aí a gente pôde, nos casos que a gente analisou, pelo recorte analisado, que não partiu dessa perspectiva, mas acho que faz sentido a gente falar sobre, né? Teve uma predominância aí de pessoas autodeclaradas pardas e pretas, nas situações em que a gente analisou uma média ali etária de casos que variaram entre 20 e 40 anos, então as partes tinham entre 20 e 40 anos em todos os casos que a gente analisou também, né? Não foi algo que a gente pegou é, anteriormente, né? Não partiu disso, mas é um dado que a gente pode analisar a partir dos casos que a gente acabou selecionando. Ah, também outra informação, né, e aí referente a esse tipo de dados, né, em geral, as partes tinham filiação e, em geral, essas filiações estavam com parentes em residências físicas e aí iam tanto para casos de homens quanto para casos de mulheres. E com relação à pandemia, a gente também queria destacar que em todos os processos analisados, foi considerada ausente a justificativa razoável para a concessão de liberdade provisória aos acusados, sob justificativa de ser de pouco conhecimento público a contaminação pela enfermidade da população carcerária. Então, em todos os casos, em geral, a Defensoria trazia um pedido de liberdade provisória, considerando o contexto pandêmico. Em todos os casos, o Ministério Público vinha alegando justamente esse pouco conhecimento público da contaminação pela enfermidade, o que era levado em consideração em juízo para manter, em geral, essas pessoas nessas prisões preventivas. Ahn, Quanto a trazer essas mulheres para serem ouvidas, boa parte delas pode ter pelo menos um encontro, um estudo, né, que a gente chamava dentro do juizado, dentro da equipe técnica, né, um estudo com um dos membros da equipe técnica. Em geral, precisava, né, de uma intimação por conta das dificuldades de comunicação devido à situação de rua, mas ainda assim, em geral, elas compareciam e era feito desse modo. Ainda assim, dentro das dinâmicas aí, né, de audiência, a gente pôde também ir notando processos de vitimização aí por parte dos juízos, que tendiam a desconsiderar o exposto pelas mulheres, seja em sede policial, seja naquele próprio momento, né, da audiência, então violando a autonomia das partes, desvalorizando suas trajetórias, descredibilizando e reforçando estereótipos penais sobre essa justificativa em geral da vulnerabilidade dessas mulheres. Então, por conta da vulnerabilidade, o que era trazido por elas era desconsiderado, principalmente se o que era trazido por elas era sobre a absorção, a não necessidade de medidas protetivas. Então, em cada caso, né, tem um caso, por exemplo, em que a mulher está dizendo isso desde a sede policial e ainda assim, né, na sede policial é dita sobre essa questão
da prisão e sobre a questão das medidas protetivas. Isso é repetido em estudo, e isso é trazido novamente em audiência, e aí apenas quando é trazido em audiência que começa a ser visto, mas ainda assim, né, é considerado em parte, assim, vamos dizer assim, como se ela não fosse capaz de fazer esse juízo de valor também. E, enfim, por outro lado, nem todos os homens foram ouvidos antes da audiência de julgamento. Então, tinha um enfoque ali em conseguir esse contato, em conseguir esses estudos com as mulheres. Se fosse possível com o homem, era tentado. Se não desse para fazer, também não estava ali no centro das dinâmicas, né? Então, nem todos foram ouvidos antes do julgamento. E tem casos, inclusive, que eles foram aconselhados a se manter em silêncio. Então, né, já que o sistema penal poderia usar isso contra eles, então muitas vezes eles só passavam a ser ouvidos quando iam integrar os grupos reflexivos. E, em geral, nesses cenários a gente, né, se depara com uma mudança aí de posição de algoz para vítima. Em geral, eles trazem, né, dentro desse cenário de, enfim, né, em que o sistema penal estaria contra ele, as mulheres teriam muitos direitos, enfim, né, e que às vezes eles não teriam feito absolutamente nada. Enfim, eles invertem também, né, isso quando a gente chega nos grupos reflexivos, mas como também não é o foco da pesquisa, eu não adentrei muito nesses dados, nessas informações. Ah, além disso, né, nos casos estudados em juízo, esses homens muitas vezes foram considerados com expressões como personalidade voltada ao crime, personalidade agressiva. Seus antecedentes criminais sempre são apresentados com comprovação, ainda que os antecedentes criminais não sejam relacionados à violência de gênero. Em nenhum dos casos analisados eu me recordo de não ter alguma expressão nesse sentido dentro da condenação, né? Eu estou falando do juízo em si. E aí, por fim, queria destacar também que, né, quando aplicadas as medidas protetivas ou as medidas cautelares, sempre houve um enfoque nesse comparecimento dos grupos reflexivos, no acompanhamento psicossocial dos réus, no comparecimento em juízo para informar e justificar atividades, na proibição de afastamento de longa duração e aí da cidade, aqui do Rio de Janeiro, na proibição, e aí destaque, né, para essa proibição de frequentar lugares de socialização como bares e afins, que possibilitem a ingestão de bebidas alcoólicas, porque, em geral, né, tem essa associação entre o uso e de bebida e de drogas com a questão da violência, mas é interessante como essa proibição, ela vem genérica, né? Então, são pessoas em situação de rua em que a proibição de frequentar lugares de socialização como bares e afins. Tem um pedido em geral também de recolhimento domiciliar depois das 23 horas. Enfim, chamar um pouco de atenção para isso também. E, enfim, são os dados mais gerais, assim, né, de conceituação e de categorias que a gente pôde ir associando a partir desses casos estudados. Eu optei por não trazer especificamente um caso só, porque eu achei que a gente já tinha associações aí de categorias mais interessantes para serem trazidas nesse sentido de associação entre elas, mas depois a gente pode abrir isso em um outro momento. E aí queria destacar, assim, por fim, né, que a gente já tem resoluções, como resolução 425 de 2001 do CNJ, para incluir aí uma política nacional de judicialização de atenção a pessoas em situação de rua e interseccionalidades. Então, tem esses objetivos, né, de acesso à justiça, de superar barreiras decorrentes de processo de vulnerabilização, né, monitoramento de andamento e soluções judiciais em torno da temática e propor medidas mesmo de aperfeiçoamento desses procedimentos, além de fomentar ali uma realização de processos de formação continuada com magistrados e com servidores judiciários. Então, assim, tem movimentações institucionais nesse sentido, mas ainda assim, ao longo dos processos, a gente vai vendo como é que isso vai se desenvolvendo, né? E aí é um pouquinho disso que eu queria reforçar, né? Para a gente pensar também, né?
que há um certo arcabouço institucional voltado às práticas, né, com relação ao público em trajetória de rua, mas parece que a gente ainda tem um caminho aí a ser percorrido, tanto nessa parte da capacitação, mas também das transformações sociais, né, por via de políticas públicas e outras. E é isso.